Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 82, porque a minha memória vai começando a ficar curta, eu tenho que consultar. 82 desse seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br. Sou Danilo Batista, seu host, essa parte eu obviamente não esqueci, e a gente vai falar hoje, como vocês já estão esperando, de Pittsburgh Steelers 34, Green Bay Packers 51, jogo da semana 2 da pré-temporada, e é óbvio que eu não estou fazendo esse programa sozinho. Eu tenho a presença capitalista nesse episódio do agente de jogadores Caio Melo. Não compactou com defesa mal montada por Keith Mantegudo, que Keith é um mantegudo safado, e por um Panther decente nessa equipe. Muito obrigado, candidato. Obrigado por ser até o tempo das suas propostas. Temos também a presença editorial de Germano Coutinho. Rapaz, eu tava esperando o Caio mandar um número pra gente votar nele, porque era um discurso todo bem político. Mas enfim, vamos embora comentar esse jogo, comentar o que de mais importante aconteceu. E também, como sempre, a presença gerencial de Ricardo Rezende. Fala, pessoal, sempre uma satisfação enorme estar aqui, principalmente para falar sobre o senhor James Washington, o jogador mais divertido da NFL em 2018. Um grande abraço. Muito bem, então a gente vai dar os destaques dessa partida de pré-temporada, porque é assim que se trata a pré-temporada, se dá um destaque aqui ou outro, dando enfoque nas principais brigas. Esse jogador não está envolvido em brigas, mas já que Ricardo mencionou, a gente pode começar falando pelo desempenho fabuloso de James Washington nessa partida, 5 recepções, 114 jardas e 2 touchdowns. E além dos touchdowns dele, além da grande performance que ele teve, uma coisa que foi bem interessante foi o modo como ele chegou a esses números, porque não foram apenas recepções fáceis, não foi apenas uma performance muito boa, porém sem muita dificuldade, digamos assim. Não, ele realmente demonstrou que ele tem uma capacidade acima do que pelo menos eu esperava nesse primeiro ano. É um cara que no touchdown lá que o Dobbs lançou pra ele, que ele basicamente roubou a bola do defensor. Os dois ele roubou, né? Mas naquele que ele com certeza ficou com a bola, ele demonstrou uma presença muito boa, ele demonstrou que ele tem muito controle do que acontece ao redor dele, tem uma noção espacial muito boa também. Então, assim, é um jogador que nesse jogo demonstrou ter um potencial muito bom, e é incrível, mas a gente sempre consegue achar um wide receiver bom no draft. Espero que essa sequência continue por muito tempo. Nossa capacidade de draftar wide receiver bom é uma coisa absurda. Acho que ninguém na liga consegue draftar wide receiver como o Pittsburgh Steelers. Partida espetacular, né? James Washington é muito bom, até o que a gente viu até aqui. Muita coisa boa, muito potencial nele. Me fez sentir saudade um pouco de caras como Martavis Bryant e Sammy Coates, que faziam tudo para conseguir ganhar a bola do defensive back, né? Lutavam pra caramba, meu Deus do céu. Bola 50-50 com esses caras era um Deus nos acuda, e provavelmente o Ben vai ser interceptado. E depois do que eu vi nesse jogo, em dois passes do Dobbs, que não foram exatamente 2 bons passes, não foram. O James Washington foi lá buscar, ele desceu com as 2 bolas, que muitos falaram que é 50-50, mas em uma delas eu não tenho certeza se era 50-50, eu acho que estava bem mais pro defensive back do que para ele. Ele conseguiu descer com o touchdown. É bem incrível a capacidade dele de conseguir fazer a recepção. O catching radius dele é algo que eu pedia muito no Steelers, um cara com a capacidade de ter um catching radius enorme e descer com as bolas difíceis de serem recebidas. E, pô, velho,
é algo que eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha num outro wide receiver que não fosse o Antonio Brown, né? E adeus aquela má vontade de Martavis Bryant, de Sammy Coates, de botar a mão mole e perder pro defensive back. Inclusive, chego a cogitar aqui que talvez a gente tenha um cara que seja melhor do que Artie Burns tentando interceptar uma bola, porque pelo menos ele desce com a bola na mão. Artie Burns não, meu Deus do céu. O James Washington, como os amigos muito bem o introduziram, tá reproduzindo em campo agora, nos jogos, ao nosso olhar, o que ele já vem fazendo nos treinos. Jornalistas que estão logo cobrindo o training camp do Steelers falavam que ele fazia essas coisas brincando, e é bom ver que ele está conseguindo reproduzir isso em ritmo de jogo. Não tenho a menor dúvida de que o James Washington vai ser titular do ataque já esse ano e vai causar um impacto razoável nos moldes Juju em 2017. Falando em Juju, vocês comentaram sobre os wide receivers do Steelers e os números do James Washington e do Juju estão bem impressionantes. Então, o Pro Football Focus diz que quando os quarterbacks estão lançando em direção a esses dois jogadores nessa pré-temporada, o rating é de 151.4. Então, Big Ben tem plena certeza que vai estar de lambendo os beiços para poder brincar logo com James Washington em campo. O Caio falou muito bem, eu acredito que isso vai diminuir razoavelmente o número de algumas interceptações de Big Ben que eram causadas muito pela preguiça do Martavis Bryant, que é um bom jogador, mas sabe que a diferencial dele não é brigar pela bola no ar e sim ganhar na corrida dos defensores. E para concluir, o assunto do James Washington é mais um episódio de que não adianta ter só altura para ser wide receiver de sucesso na NFL. A gente vê James Washington, 1,80 m de altura, voando, pegando a bola da mão de jogadores de secundária e fazendo o que a gente viu contra o Packers. Mais uma vez, Kevin Colbert e McTominay acertam com o recebedor. O detalhe, Ricardo, nem altura e aparentemente nem velocidade para conseguir uma separação absurda e fazer a recepção. Visto que essas duas recepções dele aí para touchdown, ele não tinha uma separação enorme, não tava numa situação que era completamente favorável a ele, ainda assim, na bola contestável ele desceu com ela. Então, o que é incrível aí é realmente a habilidade atlética e as habilidades que ele tem em buscar a bola, né? Que é algo bem mais natural do que algo que se ensina, ao meu ver. Deixa eu até aproveitar esse momento e adiantar uma das perguntas aqui da audiência, só que não é exatamente um cara da audiência, é o nosso colunista José Santos. Acessa lá fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil para conferir os posts dele. Então ele fez uma bold prediction, queria saber se a gente acha honesta ou não, que James Washington terá nessa temporada mais jardas recebidas que Juju. Não tenho a menor dúvida disso. O Juju vai ter mais touchdown, mas o Jameson sim vai ter mais jardas que o Juju. Acho que eu não tenho certeza acho que não. Eu acho que o Juju vai estar na frente do James Washington, mas eu acho que vai ser bem dividido entre os dois. Não! Eu digo, mas assim, eu acho que vão ser números próximos. Eu ainda acho que Juju vai ter mais touchdown, sim, mas em questão de jardas recebidas, eu acho que o Juju vai ter um pouquinho a mais. Tô contigo, Caio. Eu acho que o Juju vai ter mais jardas no final da temporada também. Eu digo que o James Washington vai ter mais jardas porque o Juju vai jogar no slot. Deixa que o Juju seja mais aquela bola de segurança na terceira descida, um alvo na red zone. E o James Washington vai ser aquele alvo para verticalizar mais e o Big Ben lançar as bombas deles, passes longos. Então, provavelmente por isso que eu acho que o Washington vai ter mais jardas que o Juju. Nada de muito assombroso também, mas eu não duvido não. O James Washington vai jogar aberto nessa temporada, ali junto com o Antonio Brown. Animado para ver o que é que o Big Ben vai aprontar com esse menino. Inspirado nessa pergunta, deixa eu fazer outra então, que me veio à cabeça agora. Vocês acham que é possível a gente ter 3 wide receivers superando a marca de 1.000 jardas na temporada? Nossa, não. Ô Germano, tu tá fazendo essa pergunta na qualidade de ouvinte ou de comentarista? Ou de editor? Porque eu tô fazendo a pergunta na qualidade de curioso pra saber a resposta de vocês. Tá aí, já tá lendo caixa de comentários dos Steelers de Pão, bicho?
Velho. Mas ó, ajudando o Germano, eu acho que pode ter 2 recebedores com mais de 1.000 jardas e o Bell naturalmente vai ter mais de 1.000 jardas considerando na temporada. Então são 3 jogadores com 1.000 jardas em skill position. Então sim, isso será possível. Agora 3 jogadores, jardas totais. Agora jardas de recepção para 3 jogadores, não. Eu também acho que botando o Bell não. aí nesse meio. Botando o Bell no meio, com certeza vai ter. 2 recebedores em si, eles vão ter mais de 1.000 jardas e contar com o Bell as jardas totais, a gente vai conseguir. Até porque sempre tem lesão e também sempre tem aquele pato morto que a gente não dá nada e recebe 2 bolas pra, sei lá, 70 jardas. Tipo, o Roosevelt Nix fazendo a recepção aí que como a número dos outros, Xavier Greenbow, esses pato morto. Aí se pega pera aí. da galera. Cara, eu só acho difícil o Knicks fazer uma recepção Rapaz, pra o Knicks 70 tava jardas. Aí retornando eu o kickoff desse, bicho. Não duvido do Knicks, não. Aquela recepção de touchdown do Knicks na temporada passada foi uma das recepções de touchdown mais difíceis que teve na temporada. Foi difícil pra cacete, pô. Mas pra 70 jardas, cara? Não, pra 70 jardas, cara? Não, então, a gente já viu o Will Johnson fazer uma regraça também, não foi no ano passado? Mas de 70 jardas? Não. Tô dizendo, ele ter 70 jardas em recepções. Em mais de uma. Não, aí isso Rapaz, quer ainda acaba assim eu acho comendo de uma difícil, agressiva a viu? outra. Eu também acho. Bicho, Randy Fitness vai ser bola Se pra o todo Knicks mundo, tiver véio. 70 jardas de recepção no final da temporada, alguma coisa deu errado, isso é certeza. Não, aí Pô, deu pra certo. dele. Muito Pode quick ser. play, pô. E um jogo é action. foda, né? Rapaz, mas possível. eu vou rir tanto se por alguma razão o Knicks tiver uma recepção de 70 jardas. Aquelas screen pro fullback, ele vai bater em todo mundo e chega na endzone. Meu Deus do céu, vai ser engraçado demais. Imagina, vai ser bom demais, bicho. O cara pode sonhar. Sonhar é de graça, meus amigos. Agora. Vai que a turma faz um Philly com Big Ben. Sei não, viu, velho? Tá fininho, ele tá fininho. Tô na expectativa, mano. Tô bem na expectativa de trick plays gerados por Randy Fitner. Ei, a gente bugou o Germano, velho. A gente bloqueou a risada não, o Germano aí, viu? Não deixa eu dar essa não. Deixa eu meter um Konami Code no Risada podcast, nova. pô. Eu nunca tinha escutado isso não, a gaitada foi boa. Olha aí, ó. Desbloqueou, velho. Vamos entrar no que a gente efetivamente tem que ver de eu pré-temporada. imaginei, pô, o Big Ben correndo assim pra receber a bola. Não tá computando aqui não, cara. Não dá. Nem pra 1 jarda dá certo, bicho. Não dá pra ele passar por dentro da linha defensiva adversária, não. Mas vamos lá. Efetivamente, as disputas que a gente tá vendo na pré-temporada, a primeira delas, obviamente, é de quarterback. Inclusive, tem perguntas dos ouvintes sobre isso. Esse cara que tem uma arroba maravilhosa, BBB78426. Imagino que vocês tenham entendido qual é o objetivo dele. Já tá perguntando qual dos quarterbacks será cortado e se dá pra trocar algum deles. E o Ernesto Dourado perguntou, vendo esse bom desempenho do Joshua Dobbs, ele pode figurar no roster final ou é só porque ele tá jogando contra reserva do reserva? Então, já respondendo as 2 perguntas, comenta sobre a batalha dos quarterbacks que a gente viu nesse jogo. Joshua Dobbs, 12 passes de 18, 192 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação. Mason Rudolph, 5 de 12, 47 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. Do jeito que o Dobbs vem jogando, assim, na nossa cabeça não existia dúvida que, pelo menos no início, ele seria a carta fora do baralho. Ele teria a maior quantidade de chances de não ficar no roster final. E do jeito que ele tem jogado, não que seja exatamente tão ruim assim, mas ele não tem se destacado o suficiente e também eu acharia muito difícil se destacar o suficiente para permanecer no roster final, mas de qualquer modo ele não tem se destacado o suficiente nem para ser moeda de troca. Então, respondendo as perguntas, acredito que a carta fora do baralho seja o Dobbs. Não acredito que a gente vai conseguir algo numa troca por ele, pelo menos não até agora. E basicamente isso. Esses números do Dobbs, eu gosto muito do Dobbs, que isso fique claro, eu nunca escondi isso. E desde o primeiro momento eu lamento muito que vai vir chegar ao ponto da gente ter que cortar ele. Mas os números do jogo dele foram um pouco inflados. Eu gosto de como o Fitner tá botando ele em algumas jogadas de option, ele tem habilidade atlética para correr,
e tudo mais, mas não vai ter espaço. O grande vencedor dos quarterbacks nesse jogo contra o Packers nem entrou em campo, que foi o Landry Jones, que acredito que ele tenha se firmado. Se existia alguma dúvida antes como backup do time, Kevin Colbert vai ter que rebolar muito para conseguir uma troca pelo Dobbs. Seria digno de uma estátua para ele. Para mim, é triste. Eu fico meio assim porque eu gosto muito do Dobbs e ele tem potencial, mas lamentavelmente já era, vai ter que se vender para algum time. Se ninguém quiser ele com certeza volta para o practice squad dos Steelers. Muito bem, então vocês têm mais destaques do lado ofensivo dos Steelers nesse jogo que vocês queiram comentar? James Conner, grande partida, muito bom. A gente viu ali 2 drives dele, muito bom, foi muito bem, 2 excelentes corridas, inclusive o touchdown dele, aliás os 2, né, foram sensacionais, muito bom. Os 2 não, só um, né, desculpa eu confundi aqui agora, acho que foi só um touchdown dele. Foi muito boa a partida do James Conner e umas corridas bem interessantes. Muita gente já dizendo pra cortar o Bell e ficar com ele, mas não vamos também dar um passo maior que as pernas e nos precipitar, né? Diga-se de passagem, contra a defesa titular do Packers naquela hora. O Conner, na primeira campanha de touchdown do Steelers, ele teve 3 corridas, entrou na endzone, que teve as 15 jardas que a gente ganhou de uma falta que o Packers cometeu, então foi preciso isso para poder ele entrar e marcar o touchdown. Bastante positivo, ótima contribuição, bom ver que o que ele vinha treinando está sendo reproduzido em campo. O cara corre com muita intensidade e velocidade. Espero que o Fitner tenha boas ideias, boa criatividade para poder usar ele esse ano ao lado do Bell. Bom, então vamos passar para o lado de defesa. Já emendo mais uma pergunta do Ernesto Dourado. Vocês acreditam que Terrell Edmunds pode impactar positivamente a defesa? E essa defesa aparenta ser melhor ou pior do que a do ano passado? Começou, né? Agora, o podcast começou agora. Exatamente. O podcast acabou de começar. Sobre Terrell Edmunds, ele me parece uma pick realmente com o selo Steelers de qualidade. Um cara capaz de chegar lá e conseguir forçar um fumble, conseguiu uma interceptação em 10% das jogadas dele em campo, em 90% das jogadas dele em campo é o que a gente viu no jogo. Tackle errado, posicionamento ruim, enfim, uma pick 100% selo Steelers de qualidade no first round, o que vem sendo nesses últimos anos. Infelizmente, eu acho que ele não vai ter impacto nesse primeiro ano. Eu acho que se ele tiver impacto na nossa defesa, vai demorar muito para acontecer, porque eu não vejo, desculpa, eu não gosto dele, não gostei da pick, não acho que ele tem esses talentos todos que dizem que ele tem. E em relação à defesa tá melhor do que no ano passado, infelizmente, eu também acho que não, porque basicamente a defesa é a mesma que o ano passado. A única diferença é que a gente perdeu talvez o melhor jogador dessa defesa ali em Ryan Shazier, e não tem um jogador no nível parecido ou igual ou melhor que ele pro lugar dele. Então a situação da defesa é bem complicada. Eu concordo plenamente com o Caio. Acredito eu que a defesa tá pior que a do ano passado, até porque o Shazier não tá jogando, então só por esse fato, a defesa já tá pior. E quanto ao Edmunds ter um impacto nesse primeiro ano, eu não acho que vai ser tão grande assim. Se tiver, pelo menos, imagino que seja através de uma lesão de alguém, talvez do Burnett, então do Sean Davis, mas enfim, acredito eu que ele vai sim jogar bem, vai ter os snaps dele, mas um verdadeiro impacto eu também acho um pouco difícil nesse primeiro ano, pelo menos pelo que diz a nossa história com jogadores de defesa, né? 3 pontos que a gente está debatendo. A defesa ela não vai ser melhor, pelo que já tem no Shazier. Essa defesa é de motor, é bom lembrar, a gente já comentou em outros podcasts. Quando a renovação da defesa se iniciou, ela foi focada em ter o elemento central. Esse elemento central era o Shazier. No momento que a gente não tem esse jogador para dar o ritmo na unidade, é difícil, a gente não vai substituir ele nem tão cedo. Teria que começar outro rebuild e o Steelers não vai começar outra remontagem de defesa com tanto investimento em talentos na primeira rodada. Com relação ao Edmunds,
eu, ao contrário dos amigos, eu tenho um pouco de paciência com ele. Acho muito cedo ainda pra gente tirar alguma conclusão. Eu não acho que o Steelers está usando ele da maneira correta, de como foi contra o Packers, por exemplo, de ter ele alinhado contra o Jimmy Graham e depois teve o segundo touchdown do Packers também. Não acho que ele seja hoje um matchup bom para isso. As defesas vão usar e abusar dele nesse caso. A gente já vem sofrendo com o rookie, com o Tyene, perdão, há muito tempo. Para mim, um jogador que chegou agora na NFL, como o Edmonds, com a habilidade que tem, para mim ele não deve ficar no fundo do campo como atuou parte da partida. Para mim tem que ficar ali no box mesmo, junto com o Morgan Burnett. Deixa o Sean Davis, que tem certa experiência na NFL, apesar de ser a primeira temporada dele jogando como free safety. Eu acho que ele pode ter, sim, certo sucesso atuando ali com um playbook muito mais simplificado. E essa questão de causar impacto, isso é difícil, mas eu vou ter paciência com ele sim, dentro dos padrões, dentro dos limites dele, e sem invenção do Kit Butler, que a gente sabe que ele gosta de inventar. Eu acho que a gente pode ter um sucesso razoável com ele. Ele já mostrou, pelo menos, ao menos, ter forçou um fumble, então é um ponto positivo para ele nesse sentido. Acho que, como eu disse, não é para se esperar tanto assim, não. Só ter paciência com o garoto. Eu também, obviamente, não acho que a nossa defesa esteja melhor do que a do ano passado. Exatamente como os amigos mencionaram, a gente perdeu. Já não era uma defesa estelar. E perdendo o grande pilar dessa defesa, o grande organizador, que era Ryan Shazier, não tem condição nenhuma dessa defesa ser melhor. Mais destaques defensivos, quem se viram na partida, Steelers e Packers, que daria para destacar. Esse é o momento do Germano. Big Dan McCullers. Eu não acredito que eu vou dizer isso. Meu Deus. Eu simplesmente não acredito que eu vou dizer isso. Mas alguém acendeu um fogo na bunda do Dan McCullers. Impressionante. Ele tá jogando, assim, algo que eu nunca vi na minha vida. Pelo menos nos 4 anos anteriores eu não vi. Se tu pegar as 4 temporadas que ele teve aqui, ele não teve lances de tamanha qualidade feito ele teve nesses 2 últimos jogos de pré-temporada. É impressionante. Um cara que é gigantesco, que rivaliza com o Villanueva para ser o maior jogador do time, claro, em relação de tamanho, tá finalmente jogando o que eu esperava dele, porque eu adorei quando ele foi escolhido no 5º ou no 6º round, não lembro exatamente qual, mas eu vi um potencial gigantesco nele, um potencial enorme, até pelo tamanho, né, para ser nose tackle, o cara para segurar dois bloqueadores ali e tal, para, enfim, ajudar os companheiros de defesa a chegarem no quarterback, mas era impressionante, parecia que ele não tinha vontade de jogar, era simplesmente isso, parecia que ele não tinha vontade de jogar, nem para goal line ele servia, nem para utilizar aquele corpãozinho todo dele ali, para pelo menos fazer número, ele não conseguia fazer. Ele era sempre empurrado. Mas parece que o fato do desemprego bater na porta dele esse ano fez ele mudar, não sei se é a mudança do coaching staff, não faço a mínima ideia. Só sei que ele tá jogando muito bem e tá merecendo a vaga no roster final até agora. Então, meu destaque aí seria o Dan McCullers e, de novo, eu não acredito que eu tô dizendo isso. Olha, eu vou ser muito sincero aqui, viu? Eu tô com o Germano, eu nunca acreditei que eu fosse falar um dia bem do Dan McCullers e tô aqui falando bem dele, inclusive surge ele como esperança para botar o Hargrave também para jogar, porque o Hargrave não, na minha opinião, não fez uma temporada boa no passado e finalmente parece que a gente vai voltar a ter um nose tackle, porque o cara tá com tudo ali, viu, meu amigo? Alguém acendeu a faísca aí que o cara simplesmente acordou. Eu vi ali o camisa 93 no meio da DL, derrubando todo mundo. Meu Deus do céu, Big Dan McCullers, eu não cosplay disso, não acredito não. E realmente ele teve uma jogada ali, inclusive no touchdown, que eu achei que ele fosse matar todo mundo na frente dele, que ele fosse pegar Aaron Rodgers, arrancar o braço, a clavícula, tudo de uma vez só. Pelo amor de Deus, o cara tava em dia bravo, mas foi pro E o Rodgers, ele só não conseguiu o sack porque Aaron Rodgers era o Rodgers. Se fosse qualquer outro quarterback ali, ele com certeza iria conseguir o sack com bastante facilidade, que ele atropelou o jogador de linha ofensiva do Packers. Isso que o Germano falou parece só como brincadeira dele ver a porta do desemprego batendo para ele,
Mas ele deu entrevista para o Jeremy Fowler e foi exatamente isso. Ele disse que a maior motivação dele hoje é poder mostrar para o Steelers o seu valor, para que o Steelers assine um contrato longo com ele e ele tenha dinheiro para sustentar a família. Essa está sendo a principal motivação dele. Quem diria que agora, em final de agosto, a gente estaria falando da McCullers depois de tantos anos fazendo nada no time. Ninguém apostaria isso e está sendo uma surpresa extremamente positiva. Eu espero muito que ele siga desse jeito. A gente tem muito a ganhar, porque basicamente desde o Casey Hampton ter se aposentado, a gente não tem mais aquele autêntico nose tackle. Sei que o uso dele, ter esse jogador no meio da linha, diminuiu bastante com relação a 10 anos atrás, quando o Hampton estava no seu auge. Mas para uma defesa que sofreu muito contra o jogo corrido ano passado, depois que o Chazier caiu, ver o McCullers como uma esperança é muito positivo, e eu dou isso crédito total ao Kyle Dumba, o novo técnico de linha defensiva. Foi o Kyle Dumba que quis trazer o McCullers de volta. Eu não estava mais nos planos dos Steelers, mas o técnico sabe o que é que ele pode fazer com o jogador, e Dumba não foi diferente. Então, créditos a ele por esse excepcional trabalho, que é sério. É incrível o que o McCullers moveu de jogador na quinta-feira contra o Packers, pô. Eu fiquei chocado na hora. É impressionante mesmo. Eu tinha saudades até temporada passada de Steve McLendon, para você ver como tá a nossa situação no tackle. Vamos ver se isso vai mudar finalmente, né? Porque a gente sabe que o Hargrave, ele é bom, mas é melhor no pass rush do que no jogo corrido propriamente. E se a gente conseguir deixar o McCullers nessa situação e o Hargrave em situação de terceira adesiva só com o pass rush, acho que a gente vai ter uma linha defensiva muito a ganhar, e que finalmente possa estar valendo o grande investimento, principalmente que a gente tem no Hayward e no Tweet. Ainda na defesa, ao longo do off-season, fui uma das pessoas que mais defendeu a ideia do senhor Kevin Colbert e do Mike Tomlin na questão de pelo menos dar uma chance para Tyler Matakevich e apostar na contratação do John Bostic, mas depois de 2 jogos de pré-temporada, felizmente está escancarado que pelo menos com o Matakevich essa experiência não deu tão certo como estavam apostando, não. O Matakevich não jogou bem. Ele continua sendo um grande ativo para o Special Teams, mas para o que a gente precisa hoje na defesa, para ser um complemento do Vince Williams, aquele back, um cara mais atlético para os padrões de hoje, não feito o Chase, obviamente, mas com características similares. O Matakevich não vai ter chance nessa liga hoje. Eu vi um comentário pela timeline e eu não poderia concordar mais. Talvez se o Matakevich jogasse há 10 anos atrás na liga, ele seria provavelmente uma estrela na NFL. Hoje, para essa liga que é passe, onde o quarterback se consagra jogo após jogo, onde tem que ter um linebacker sempre em cima da linha de scrimmage na cobertura, acho que o Matakevich tenha espaço não. Infelizmente ele pode ser um backup do Vince Williams, mas para ser complemento dele, como o Kevin Colbert vislumbrou, não acredito. Difícil ter alguém hoje na NFL, ainda mais que seja disponível para fazer isso. O time deve realmente seguir no projeto com o Bostic, pelo menos foi o cara que treinou, e não foi à toa que o Bostic acabou assumindo a titularidade na defesa, mas eu tenho plena certeza que o Steelers vai estar de olho sim em cortes por aí ao longo desse final de pré-temporada. É uma tática que o Steelers já fez nos últimos 2 anos e eu não vejo razão para que não seja feito agora. Dia após dia, a gente já está vendo jogadores veteranos sendo cortados. Foi o Ailuka já cortado, foi o Ryan, o ponta lá do Seahawks, também foi cortado. Enfim, vai ser uma tendência pela liga nos próximos dias, à medida que forem vendo os jogadores mais novos e baratos que estão rendendo bem
ser jogadores veteranos e a gente pode agarrar algum desses nomes e eu espero muito que façam isso. Ou também pode ser que apareça uma troca, né? A gente já viu anos anteriores a gente fazer troca nesse aí fim de pré-temporada. Não falo troca grande, são trocas aí de menores portes também. Para um cara que se destacou eventualmente em um time e entrou no trade block, ou alguém simplesmente que não tem mais uso e a gente simplesmente ir lá e fazer a troca pelo cara. Quanto aí à posição do linebacker, eu acho que eu queria aí fazer um comentário, não sei se Ricardo vai falar comigo. Matthew Thomas é um cara que aparentemente vai ter um certo destaque aí nessa pré-temporada. Ele teve uma jogada que chamou muita atenção, que foi no touchdown, que o Nate Purdy simplesmente errou um tackle de maneira ridícula e depois para correr atrás do wide receiver. Matthew Thomas, que saiu lá do box, chegou antes dele. Detalhe, o Nate Purdy era o free safety na jogada e o Matthew Thomas chegou antes dele lá na end zone. Assim, é um cara que tem muita velocidade e pode ser que contribua aí para special teams e quem sabe um cara aí pro futuro para jogar na defesa ou em caso de situação de backup. Em relação ao Matakevich, só um comentário. Talvez até o LJ Forte tenha mais capacidade de startar ao lado de Vince Williams do que ele. Infelizmente, é como o Ricardo disse. O LJ Forte eu acho que é um cara que poderia ser mais usado, principalmente em situação de terceira descida. Esse jogo contra Jaguars, ele foi uma das poucas coisas positivas que a gente pode falar que teve. Em determinado momento do jogo ele conseguiu impedir uma terceira descida, por exemplo, pelo que foi a defesa, já pode considerar algo bastante positivo. Acho que sim, o LJ Forte pode vir até ter mais espaço que o Tyler Matakevich. O Matthew Thomas eu gosto, mas para defesa não acho que ele tenha experiência suficiente. É um jogador bastante cru. Eu acho que ele tenha como é que eu posso falar? O feeling para poder chamar jogadas. Porque quem vai chamar jogadas é quem vai ficar ali. Não acho que vai ser o Vince Williams, vai ser o John Bostic. Então por isso que eu preferiria alguém mais veterano e com certa experiência na liga, que seja um plug and play. Difícil achar, mas Joe Hayden caiu no nosso colo em 2017. De repente alguém possa cair no nosso colo esse ano. E tinha aquela opção, acho que era o Michael Kendricks, não era isso? Que estava no mercado, infelizmente não está mais. Cleveland Browns, né? Mas pode ser que sobre, viu? Vamos ficar atentos. Vamos ficar de olho no mercado. Então, podemos avançar ou vocês ainda têm mais considerações a fazer sobre a nossa defesa nessa partida? Eu tenho um último comentário sobre a posição de free safety, reserva, que provavelmente vai ser ali o líder dos special teams. Por favor, cortem Nate Purdy e tragam de volta o Robert Golden. Por favor, ele nunca passou vexame em pré-temporada. Meu Deus do céu. E pelo menos é um líder. Só na regular, né? Mas na regular, beleza. Na regular, ele também já conseguiu interceptação em temporada regular. Ele já startou para os Steelers e foi ok em alguns jogos, patético em outros. Mas o que o Nate Purdy fez naquela jogada, meu Deus do céu, foi patético, velho. Aquele cara que é incapaz de taclear um corredor, ser o líder dos nossos special teams. Ano passado a gente pelo menos teve um passe completo do Robert Golden. Se isso serve aí de consolo. Serve é o desempate, pô. Detalhe, ele completou um passe pra DHB, o que é 10 vezes mais difícil. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Então vamos lá. E eu sei que o vocês Caio têm... falou tem um certo mérito, assim, não é apenas uma questão de vou jogar uma ideia aqui. Não é, porque a gente sabe que talvez essa posição de reserva, de free safety, de safety, enfim, vá ser decidida na capacidade de fazer uma coisa dos special teams. Então é muito possível, não diria que vai acontecer, mas é muito possível que a gente dê uma olhada no Golden, que pelo menos o coaching staff dê uma ligada lá na projeto do
Golden para ver como é que tá a situação, porque o Golden, durante vários anos aqui, se destacou nos special teams, era um cara de destaque nessa faceta da equipe. Então, assim, se o Burry não tiver desempenhando muito bem, não tiver consolidando a vaga dele, é possível que a gente chame o Golden de volta e no desempate, por causa dos special teams, o Golden acabe ganhando, até pela experiência que ele tem aqui em Pittsburgh. E quanto à última consideração sobre a defesa, eu só queria falar um pouquinho mais do Matthew Thomas, no sentido de que ele tem tido snaps até como outside linebacker, então o time está experimentando bastante com ele e talvez essa versatilidade que ele vem demonstrando sirva para ele e faça com que ele ganhe um espaço no roster final, quem sabe. Ricardo nem falou de Ola, o nosso protótipo de James Harrison. Eu tô impressionado que ele não falou de Ola. É porque o Ola não teve tanto destaque como foi na primeira semana, mas está tornando realmente um lock no time e não vai ser mais surpresa a gente falar do Ola hoje, por exemplo. Eu tô achando o Ola até melhor que o Ticlo, olha que eu gosto do Ticlo. Eu também tô achando ele melhor que o Ticlo. A capacidade de gerar pressão dele tá muito maior do que a do Ticlo. Sim, ele aproveitou muito bem essa oportunidade que teve a lesão do Drew Crane, do TJ Watt. Pra mim, hoje ele não é mais surpresa, pra mim ele é realidade já. Olha só. Não que isso signifique que Ticlo esteja com a vaga ameaçada no roster por um. Não, nem um pouco, nadinha. Exatamente. Então, muita calma nessa hora. Eu sei que vocês têm um destaque muito negativo para falar dos nossos special teams. A gente precisa falar, gente. É muito triste, mas a gente precisa falar. Bem, vamos lá. Como eu disse aí na minha abertura, eu nunca fui um fã muito grande do nosso punter Jordan Berry. Ele sempre foi muito inconsistente, eu sempre destaquei isso, mas os punts dele de 60 a 70 jardas ali, absurdamente longos e com hang time espetaculares, que ele tinha em algumas situações, faziam com que ele fosse ali a melhor opção para os Steelers. E eu aceitava e concordava com isso. Mas a partir do momento que essa inconstância e irregularidade dele começou a se tornar rotineira, e na temporada passada foi muito rotineiro, e nessa pré-temporada a gente viu um jogo que praticamente a gente não teve uma posição inicial boa de campo defensiva por causa dele, velho, eu acho que já é situação pra gente ver que o cara não tá tão incomodado ali no trabalho dele e tá muito tranquilo e tá na hora de trazer outro punter, porque o trabalho dele tá sendo muito mal feito há um bom tempo já e tá na hora de parar de empurrar isso com a barriga. Mais alguém? Aliás, nessa pré-temporada teve punch da concorrência do Jordan Berry? Eu não sabia nem desse cidadão até a semana do jogo contra o Packers. Não sabia nem que tinha outro chutador no time, porque o bicho é kicker e punter. Kicker e punter. Não vai ser ele que vai dar pressão, sinceramente, pro Jordan Berry. Quem acompanhou o draft da gente, eu já vinha botando o punter pra gente escolher, porque inclusive o punter que você queria no mock draft foi pro Packers, né? J.K. Scott. Exatamente, J.K. Scott. Exatamente. Foi patético o que o Berry fez. A posição de punter é algo que o Steelers talvez esteja na hora de valorizar um pouco mais. A gente fala muito de Bill Belichick do Patriots, porque eles dominam coisas básicas do jogo, e uma delas é posição de campo, e eles têm um punter extremamente confiável. Isso foi o que acabou com a gente e fez esse placar ser tão elástico, a gente ceder 51 pontos pro time do Packers. Além, obviamente, dois pick six. A posição de campo, a gente dá 40 jardas para Aaron Rodgers trabalhar, suicídio. É óbvio que o Aaron Rodgers vai conseguir fazer alguma coisa e fez sem tanto esforço assim. Eu gostei muito do Tony ir atrás do punter, ter citado que não gostou do punter, de como o Steelers se saiu no jogo. Estava na hora de alguém dar uma chacoalhada e eu espero demais que algum outro nome venha nas próximas semanas, até já desbancando o próprio Jordan Berry. Então, por exemplo, a gente conseguiu o Chris Boswell
alguns anos atrás, depois do Boswell ter perdido uma disputa pro Red Bullock lá no Texas, e o raio pode cair 2 vezes no mesmo local, no mesmo lugar, agora no Texas, com o Panther. Então, eles têm o rookie, o Trevor Daniel, e o veterano Sam Leclerc, estão disputando muito bem uma vaga na pré-temporada. A gente sabe que o Leclerc vai ter uma vantagem pela experiência, mas de repente é um nome para a gente se observar esse calouro Panther do Texas. E diria que o Panther estaria muito no radar dos Steelers para uma troca dessa que eles fazem de 6ª rodada, 7ª rodada. Que de fato o Barry é muito inconsistente, a gente não pode apostar ou confiar tanto nisso. O punt que ele deu de 30 jardas foi patético. A posição de campo dos Steelers não é das melhores, e a partir do momento que a gente já sabe que não tem uma defesa confiável para poder trabalhar em um campo curto, é suicídio. Talvez a gente deveria estar olhando mais isso hoje, que é algo que realmente é mais fácil, podemos dizer, para a gente corrigir, do que propriamente a defesa. Eu não acho que o Barry vai ser o Panther na semana 1 contra o Browns, não. Sinceramente, não acho que ele vai ser. Eu espero que essa questão do Barry seja algo muito mais mental do que outra coisa, porque é um cara que já provou ser capaz de ter performances boas, de mandar verdadeiras bombas de 60, 50, até 70 jardas ele já teve aqui, mas isso que o pessoal falou é verdade, ele é muito inconsistente. Então, espero que essa bronca do Tomlin vá realmente servir, que ele acorde para a vida e que ele tente evitar tamanha inconsistência. Ninguém aqui tá querendo que ele mande uma bomba de 70 jardas toda jogada, mas que pelo menos o time possa contar com ele e que ele não nos deixe na mão tantas vezes. O próximo jogo, para mim, vai ser muito importante para ele, em minha opinião, já que a gente vai poder ver como é que ele lida com a crítica do treinador. Então, se ele for bem, acredito eu que ele vai ganhar uma nova chance de continuar na equipe, e também não imagino que ele tenha muita disputa no futuro. Porém, se ele tiver outra performance feita que ele teve contra os Packers, eu concordo com o Ricardo. A posição dele no roster final vai ficar ameaçadíssima. Se o Tomlin acertou muito com o Chris Boswell, até hoje, na carreira dele aqui em Pittsburgh, podemos dizer que é uma posição que não foi firmada, né? A gente, olhando nomes anteriores, o melhor era o Sepúlveda, que não ficava saudável nunca. Infelizmente, o Sepúlveda tem tudo para ser um grande Panther na liga. A gente teve nomes peculiares como Mitch Berger, Jeremy Capinos, o glorioso Drew Butler, o Zotamesco, o Matt Breyer, o Brad Wing. E o que mais impressionante de todos esses nomes aí, o que conseguiu manter uma sequência foi o Jordan Berry, e até os números do Jordan Berry são melhores do que esses jogadores, para vocês verem o nível dos nossos Panthers. Então, deveria ter um alerta um pouco maior, como eu disse, do que a gente imagina. Barry, se cuide bastante. Hoje, dia 20 de agosto, não sei nem se quando esse podcast for ao ar, a gente ainda vai ter o Barry como... Não, o Barry vai estar, mas você vai trazer ninguém do mercado, nem que seja para dar uma pressão nele. Exato, isso provavelmente responde já a pergunta do ouvinte José Ortiz, perguntando se a gente acredita numa troca para pegar outro Panther por aí pela liga. Eu acho que troca não, eu acho que a gente espera um corte. Isso. A não ser que seja um nome extremamente absurdo. Aí sim. Mas se não for isso, vai esperar um corte, vai ter algum corte na liga. São 32 Panthers na liga só. Alguém vai rodar por aí que tá tendo uma boa pré-temporada, a gente tem que aproveitar. Eu não duvidaria. Não apostaria numa troca, mas eu também não duvidaria. Bem, pro outro lado da bola, só queria fazer aqui, tecer 2 comentários rápidos. Primeiro, ninguém aguenta mais ver Fitzgerald Toussaint retornando kickoff. Eu acho que a gente deveria fazer um abaixo-assinado, em português mesmo, manda para um tradutor oficial, bota pra reconhecimento de firma e manda pra Tomlin direto pro escritório lá em Pittsburgh pra fazer ele mudar esse retornador de kickoff, porque não dá mais pra botar Fitzgerald Toussaint, é simplesmente deprimente ver ele lá.
Isso tudo não, Caio. É só mandar o recado pelo Ricardo, né? Já que ele vai pra lá agora. Ah, é verdade. Olha aí. Chefinho. Já vai chegar com uma bandeira, bicho. Chefinho, velho. E pra retorno de punt, a gente teve um dia a gente teve um jogo separado para ver o Cody Henderson retornar punt, e até quando foi muito espaço para ele retornar, ele pediu fair catch. Um cara desse simplesmente não quer garantir o espaço dele no roster, sinceramente. Perfeito. A única coisa que eu quero ver a partir de agora, que aí eu devo pra ver muito bem que o Cody Henderson não quer ficar no roster, é ver o Cam Sutton retornando, que é pra ter a última esperança de que o Brown não vai retornar punt. Senão, a gente vai ter que ver Antonio Brown retornando punt. Por alguma razão, o Mike Tomlin não bota jogador de defesa pra ser retornador. É impressionante isso. As coisas no Tomlin, olha que eu talvez seja o defensor mais ferrenho do Tomlin, que eu não consigo entender. Um cara como o Ken Sutton, uma puta experiência no college de futebol, retornando punt, uma média de quase 14 jardas por retorno, um dos retornadores mais eficientes nas últimas temporadas, jogando na SEC, e não tem oportunidade para retornar por pura teimosia do Tomlin, que por alguma razão só quer jogador de ataque retornando. E no kickoff bota jogador pesado feito Toussaint. Não sei se é para ter garantia ou ele não quer levar em consideração velocidade, ele quer levar em consideração ball security. Não sei o que é que o Tony quer realmente com botar o Fitzgerald Toussaint e jogadores do tipo. Não é a primeira vez, já teve anteriormente nomes consagrados como Corey Davis, que era listado como fullback retornando, Gary Russell, que era tipo proporcional ao Toussaint. Ricardo, ano passado a gente teve Terrell Watson retornando kickoff. Exatamente, são jogadores assim que eu não consigo entender, não tem uma justificativa que eu consiga encontrar para insistir nos jogadores como esse, como retornador. A gente tá falando agorinha sobre essa questão de como o Special Teams é valorizado na NFL, e isso é um dos principais motivos de Bill Belichick e o Patriots ter sucesso. Agora estão lá, não foi por acaso que foram atrás do Cordell Patterson. Uma coisa que ele sabe fazer na liga é retornar. O Bengals, eu vi para jogos de pré-temporada, tem lá o Alex Erickson, muito bom retornador. Pena o Bengals não ter um ataque possante, então a gente não deve se preocupar com isso, mas tem bons times por aí com retornadores que tentam fazer big plays e não jogadas sólidas, e falta muito isso em Pittsburgh. A gente viu não há muito tempo atrás o Ravens ganhando com o Jacob Jones lá atrás, botando o time sempre para as posições de campo, e o Harbaugh foi consagrado na NFL de chegar como head coach do Ravens como um treinador de special teams, né? Eu sinceramente quero muito ver mais disso vindo do Tony, em vez de ter uma unidade extremamente, como eu posso falar, apática para fazer somente o básico. Não, tem que buscar viradas de jogo no Special Teams. Antes que a gente parta para as perguntas da audiência, as que ainda tem na fila para fazer, o que a gente tem de update de training camp e de lesão, Ricardo? O training camp teve a apoteose, podemos dizer, no último domingo, o Family Fest no Heinz Field, um treino bem aberto ao público, mais para brincadeira. Enfim, a torcida gosta de acompanhar um treino ao vivo. A gente está contando aos poucos com a volta do TJ Watt, que não participou do training camp basicamente, mas pelo menos já está fazendo atividades físicas. O Vince McDonald segue machucado. O tom do Tony no início era dia por dia. Hoje tá algo mais semana por semana, mas as notícias dão conta que ele vai estar pronto pelo menos para semana 1 contra o Browns, que é uma pena. Lesão no pé que ele tem é algo que a gente vai ficar sempre traumatizado depois do Golson. A carreira do Golson acabou por conta de uma lesão no pé. E o McDonald tá fora do training camp há mais de quase 25 dias, ou mais de 25 dias, por conta de uma lesão na região. E falando tight end, a gente também tá sem o Xavier Grimble. O Grimble, ele passou por uma cirurgia recentemente no pulso. Também a expectativa é que ele fique pronto para semana
1 da temporada, mas realmente não pode ignorar que hoje está indo. O único que a gente tem de verdade é o Jesse James. Olha a minha boot prediction aí, viu? Cuidado. Que secada da porra, mano. Na moral, bicho. Matar. Foi a mesma coisa de tu puxar um machado e dar na perna do cara, meu irmão. Que zica, viu? Eu não vou reclamar se aparecer um time bonzinho aí do training camp, sei lá, um Bucky Hodges aparecer jogando bem. Eu acho que não vai acontecer não, até porque parece que o McKee tá na frente dele. Mas não vou reclamar se aparecer alguém aí da Free Agency, dos waivers. Não vou eu também acho. Eu acho que... Rapaz, eu tenho um nome bombástico aí que pode aparecer, viu? Eu tô tão cheio já dos três patetas que... Lá vem Germano. Quem, Germano? Quem? Rapaz, eu esqueci do nome. Pensa, maravilha. Genial. Cara, mas vocês vão lembrar quem é. Sabe aquela escolha de segunda rodada nossa? Um offensive tackle. O Mike Adams. Pronto, Mike Adams, cara. Tá magrinho, bicho. Tá magrinho. Tá tentando entrar na NFL como tarede, pô. Quando o Germano falou segunda rodada, veio o nome na minha cabeça. Eu não sei se o Ravens vai se desfazer dele. De Max Williams, eu pensei nele também. Exatamente. Foi o primeiro nome na minha cabeça, foi o Max Williams. Foi na hora, o Steelers era obcecado por ele antes do draft, pô. E o Ravens subiu no board no draft de 2015, porque o Steelers provavelmente iria escolher o Max Williams na segunda rodada. O Ravens subiu pra frente do Steelers pra garantir ele. Até hoje o Max Williams ainda não se firmou propriamente na NFL. Bicho, não vejo motivo pra ele ser cortado do Ravens, não. Eu não sei como tá a situação de... não, peraí. Nick Boyle é um dos favoritos do Flaco. Eles draftaram 2, Mark Andrews e Hayden Hurst. Existe a possibilidade mesmo, ele tá na disputa. De fato. Não é tão que o Crockett Gilmore já rodou, não foi? Já, mas eu acho que Crockett Gilmore aposentou. Aposentou, foi? Eu acho que não. Não, é free agent mesmo. Eu pensei muito no Max Williams e ainda mais depois que no comentário do Danilo, eu lembrava do Hayden Hurst, mas... O Nick Boyle é de fato o all-time favorite do Flaco. E tem o Mark Andrews, que foi outro escolha de draft. De repente, Max Williams, os Steelers amam esses jogadores. Que eles tinham hype no draft pra trazer. Eu não vou mentir, não. Eu fiquei com muito medo de que o Germano fosse falar o Wayne Daniels do nada e trazer ele de volta da aposentadoria, velho. Oxe, eu aceitava o Wayne Daniels. Bicho, eu até aceitava também, mas porra, o cara ainda vive, velho. Cara, basicamente quase qualquer um é melhor que o Greenbow. Então, não seria tão ruim. Cara, velho, o Greenbow nem punho tem direito. Pra a situação dele agora. Ele nunca teve mãos seguras, agora não tem um punho direito funcionando. É complicado. Eu acho que a situação de Tyrion tem que se mexer para fazer alguma coisa melhor acontecer. E isso, inclusive, responde a pergunta do ouvinte Alexandre Dinés. Se a gente tá sem Tyrande, o que é que a gente pode fazer para resolver? Já demos até nomes aí que estão tão livres, que possam vir para cá. Ainda nesse embalo de dúvidas dos ouvintes, a gente mencionou algumas vezes, então vocês podem responder até mais rápido. Qual o top 3 de duelos dentro do nosso elenco hoje? Steven Ridley e Fitzgerald Toussaint. Esse é o que eu iria dizer também. O Toussaint e o Ridley estão disputando fortemente a terceira vaga de running back. Na minha opinião, o Toussaint está na frente porque teve mais uma performance bastante sólida agora contra os Packers. Acho que Damon Patterson e Marcus Tucker é outra boa disputa. Sim, com certeza. Outra boa disputa seria... Ainda existe a disputa do McCullers com o Frazier, mas eu acho que já tá ganha, mas existia essa disputa. Mas a outra disputa muito interessante desse roster é o... rapaz, agora acabei de pensar nele. Que posição, pô? Outside linebacker é o Oladeni com o Keon Adams. Realmente, também é uma boa disputa. Eu tenho uma disputa ruim. Você tem uma disputa ruim? Quem, Germano? Rapaz, pega todo mundo que tá pra posição de inside linebacker, menos o Vince Williams e pronto, a gente tem uma disputa ruim pra caralho. É muito ruim, bicho. É muito ruim, velho. Lamentável, lastimável. Meu Deus do céu. Então, tá respondida a sua pergunta.
Eu vou combinar as últimas duas perguntas que a gente tem aqui. O Igor Matos, ele pergunta o que é que a gente acha da nossa tabela desse ano. E o José Dantas pergunta uma previsão otimista, pessimista de campanha final. Vocês curtiram a tabela desse ano? Não que tivesse escolha, mas acha que dá pra ir bem? Tá bem mais foda que a do ano passado, né? Eu preferia do ano passado, por muito. Também. Por muito, a gente vai tá pegando uma AFC West que é bastante equilibrada e uma NFC South que também é bastante equilibrada. Esse ano não tem vida fácil pra gente, não. Tá? E eu acho que a gente tá pegando a divisão mais difícil de se enfrentar da NFC. Concordo, Tem 3 times ali que são, ao meu ver, Super Bowl contenders. Nenhum time que é saco de pancada que a gente provavelmente vai perder. Um saco de pancada que a gente perde, que é o a gente vai jogar lá e com o quarterback reserva. E se arrumarem um jeito de chamar Jamarcus Russell pra jogar e ele entrar em campo, a gente perde de lavada. Jamarcus Russell mesmo. O legal é que quando a gente perde para os Bucks, eu acho que o único torcedor dos Steelers aqui no Brasil que sofre com isso é o Ricardo, porque ele é zoado assim. Ele tem um amigo que torce para o Buccaneers e sim, esses torcedores existem. Então toda vez que a gente perde para eles, o Ricardo é zoado. É impressionante. Até hoje. Faz 4 anos já. Cara, a gente perdeu pro Mike Glennon, pô. 4 anos é pouco. E ano passado, de novo, lembrar para o amigo ouvinte que há 4 anos, quando o Buccaneers fez a campanha 2-14, que levou eles para a primeira escolha para pegar o Jameis Winston, obviamente só 2 times perderam pro Bucks. Um foi o Steelers, em Pittsburgh. Viram de uma lapada histórica que vinham levado pro Falcons. Tá lendo. A gente tava prevendo já que isso ia acontecer. Então, vocês já imaginaram previsões aí de campanha final pra gente? Deixa pro preview da gente. Perfeito. Isso a gente vai fazer em 2 semanas? Sim. Na semana do pós quarta rodada de pré-temporada, não é isso? Correto. Então, amigo ouvinte, já fica com água na boca aguardando esse momento. 3 ouvintes mandaram perguntas pra gente que, pelo adiantado da hora, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Um grande abraço para Kelvin André, Gustavo Cosma e o Vinícius Multiverso Geek. Um grande abraço para todas as suas versões, Vinícius. Em qualquer universo que você esteja, um grande abraço. Vamos partir para as considerações finais, então, começando com o Caio. Bem, vamos observar essa semana aí de treinos. Eu acho que o James Washington tem tudo para ter mais uma semana espetacular e mais uma vez brilhar em mais um jogo de pré-temporada. O Steelers vai voltar a jogar no Heinz Field. Não é isso, Ricardo? Acho que finalmente a gente volta a jogar em casa agora na pré-temporada. Correto. E vamos torcer para o Tomlin ter essa conversa com o Mason Rudolph, que vai fazer ele botar os pezinhos no chão, ficar mais calmo e tentar desenvolver o jogo dele, que a gente viu ele jogar no college, que ele não é um quarterback que fica buscando big play toda jogada no campo, fica sendo perfeccionista, porque sendo perfeccionista, ele tirou o ataque de situações de competitividade do jogo. Ele não foi competitivo, foi uma coisa que me irritou bastante. Seja um quarterback ruim, mas seja um quarterback competitivo. Tá aí Blake Bortles ajudando o time dele a chegar nos playoffs. Então, que ele tenha essa conversa aí e consiga mostrar aí um pouco do talento que fez a gente pegar ele no 3º round e de intitular ele como o possível sucessor do Big Ben. Quanto a Dobbs, vamos ver se ele consegue mostrar aí algo extraordinário, né? A não ser que ele tenha 2 partidas de nível do Dak Prescott 2 anos atrás em pré-temporada, eu acho que ele tá meio aí fora de cogitação. É isso aí, galera. Germano Coutinho, despeça-se da nossa audiência. Minha consideração final vai ser no mesmo assunto do podcast passado, vai ser sobre o Fantasy, nossa Liga Black Yellow BR que está para acontecer agora. Algumas pessoas têm nos perguntado, na verdade, sobre quando os convites vão começar a ser enviados, então eu já digo para todo mundo agora que os convites só serão enviados após o 3º jogo da pré-temporada e que serão 2 ligas de 16 times cada uma. Tivemos uma procura muito grande, maior do que a gente pensava até, não vai dar, infelizmente,
para colocar todo mundo no Fantasy, mas para o primeiro ano a gente vai experimentar com esse formato, ver se funciona, e se funcionar pro ano que vem, quem sabe a gente abre mais vagas, né? Mas por enquanto é isso, gente. Fiquem de olho que depois do terceiro jogo da pré-temporada a gente vai estar começando a enviar os convites. Ricardo Rezende, a sua despedida do episódio de hoje. Vou querer encerrar com uma declaração que o Tomlin deu após o jogo contra o Packers. Obviamente, não pode ser pré-temporada, mas ele estava bem chateado com a derrota. E uma coisa que ele sempre fala é o que vai definir o time não é a derrota em si, como eles respondem a ela. Então, trazer 2 exemplos de temporadas anteriores. 2016, por exemplo, o Steelers teve uma derrota bem complicada para o Philadelphia Eagles, 34-3. E na semana seguinte recebeu o Kansas City Chiefs em casa e acabou com o Chiefs 43-14. O Sunday Night Football foi espetacular, o Steelers jogou muito bem. Na temporada passada também, coincidentemente contra o Kansas City Chiefs, perdeu aquela derrota bem complicada para o Jacksonville Jaguars por 39 em casa. E quando pegou o Chiefs, que vinha invicto até então na temporada, no Arrowhead Stadium, ganhou. Então, é difícil a gente ver o Steelers e Mike Tomlin perder 2 jogos consecutivos, salve exceções bem pontuais. Geralmente eu tenho alguma lesão por trás e tudo mais. Então, estou bem curioso para ver como é que o time vai reagir a essa derrota. Se vocês quiserem pensar um pouco mais como foi o jogo, vejam desde o primeiro momento, no sentido de que o Steelers começou esse jogo perdendo por 14-0, nem com 5 minutos de jogo. Teve 2 pick six, são 14 pontos de graça que a equipe deu para o Packers em erros de calouro e posições de campo bem complicadas, além de faltas também. Não foi só a defesa que contribuiu para isso. Com os titulares em campo na semana 3, espero ver mais uma boa atuação. E só destacar positivamente, a gente nem comentou tanto, nem vejo muitos comentários por aí, na mídia que cobre o Steelers de forma geral, 2 jogos do Steelers na pré-temporada com o Rand Fitner, 2 jogos com mais de 30 pontos anotados. Importante destacar isso. E vamos lá, semana 3 da pré-temporada agora contra o Titans, de volta ao Heinz Field. Um grande abraço. Exatamente, na minha despedida eu vou reforçar essas 2 mensagens. A primeira, entra lá fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Nos últimos episódios, com a quantidade de coisa que a gente tinha para falar, acabei nem mencionando que o José Lopes agora é um colunista Black Yellow lá no Fambonanet. Então, antes de cada partida, ele tá lá apontando coisas que você deve prestar atenção. Oi. José Santos. É José Santos Lopes. Ah, é? Sabia não. Errei, então. Ele toda vez coloca os 2. Então ele tá lá apontando itens que você deve prestar atenção para as próximas partidas. Antes desse jogo contra Tennessee, deve ter mais um post dele saindo. Provavelmente vai ser depois que sair esse episódio, porque a eficiência de Germano editando esse podcast é maravilhosa. E próximo jogo do Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans em Pittsburgh, 5 da tarde do sábado, dia 25 de agosto. Voltamos a ter jogo no final de semana, ainda bem. 5 da tarde, claro que estamos falando do horário do Brasil inteiro. Finalmente, porque é complicado o dia de semana. Você chega no terceiro e quarto, eu tô basicamente com o celular na barriga e babando, velho. Sono desgraçado. É o trabalhador brasileiro. Eu vou ver o jogo todo. Exatamente. Então você pode assistir esse jogo no Game Pass, não tem transmissão na ESPN no Brasil. O Game Pass esse ano tá com 3 planos. O plano Season Plus, pra você ver todos os jogos da temporada ao vivo, mais playoffs, mais Super Bowl 580. O plano Follow Your Team, se você é torcedor dos Steelers, quer ver só os jogos de Pittsburgh, 350, todos os jogos ao vivo. E para você assistir depois também on demand, acesse a NFL Network 24 horas, NFL Filmes inteiro, todos os jogos que eles têm lá no arquivo, tá tudo disponível para você. Ou se você quiser só assistir aos jogos depois, você trabalha no domingo, você nunca tem tempo de ver, você vai no Season Catch-Up 290 e você pode ver todos os jogos on demand até o final da temporada.
Você pode ver todos os jogos on demand até o final da temporada regular. Então, assine o Game Pass, que é muito mais prático. Você não vai estar dependendo da vovó Network para estar assistindo NFL em alta qualidade, né? Perfeito, Danilo. Compactuamos com a prática do Game Pass. Exato, fica então o recado. Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers, 5 da tarde do sábado, dia 25. Não esquece lá de seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, Black Yellow BR. Vai lá no iTunes, deixa as 5 estrelinhas. Uma estrelinha para cada vez que você vai assistir o Game Pass. Então você vai botar 20 estrelas. Não tem problema nenhum com isso. Você põe lá as estrelinhas no iTunes, você deixa a sua indicação, a sua recomendação para esse podcast chegar a cada vez mais torcedores e acessa fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil para curtir nosso conteúdo sobre o Pittsburgh Steelers. Nos vemos na próxima semana falando dessa semana 3 da pré-temporada. Devemos ter mais titulares jogando. Isso por si só já deixa o jogo mais interessante. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.